Olá, internautas da TV e Rádio Web Luz. É um prazer estar com vocês novamente. E lembrando que é sempre importante inscrever-se no YouTube, a fim de que fique mais fácil procurar as palestras anteriores ou apresentar alguma dúvida referente àquilo que tenha sido abordado. Hoje nós vamos falar sobre o capítulo 4 do Evangelho segundo o Espiritismo, que traz por título Ninguém verá o reino de Deus senão nascer de novo. É um capítulo que aborda basicamente sobre a reencarnação. Jesus nos tem apresentado um leque de informações, todas elas condizentes às necessidades que o Espírito apresenta. O Espírito que foi criado por Deus, simples, ignorante, mas voltado para um processo constante de crescimento, desenvolvimento, evolução. E naturalmente, dentro de todo esse processo de aprendizado com o qual o Espírito viria a se envolver, houve a necessidade, então, de que ele passasse por etapas. Etapas que foram lhe sendo proporcionadas impressões, informações, que foram abastecendo o espírito de informações que pudessem estar lhe proporcionando, então, o conhecimento, o acúmulo das impressões geradoras de informações, foi lhe proporcionando então um acúmulo de conhecimento que foi fazendo com que este espírito pudesse ir evoluindo ao longo do tempo. Ao longo dos milhões de anos envolvidos com esse processo, o espírito, numa determinada etapa, ele adquire então a consciência. E envolvendo-se com a consciência, naturalmente passou a ser detentor das suas vontades. Envolvido com as leis, onde uma delas, a lei de liberdade, acaba abrindo uma vereda chamada livre-arbítrio, então este livre-arbítrio acabou proporcionando ao espírito o direito de ir e vir, da maneira e no momento em que queira, de optar e decidir, mas também abriu precedente para o desenvolvimento de algo que lhe seria extremamente importante ao longo de todo o tempo, cujo tempo para o espírito é interpretado como sendo a eternidade e não o tempo físico que nós concebemos como sendo aquele contado pelo relógio. Apresentou-se então a responsabilidade condizente as opções e decisões que pudessem ser tomadas. Então, para o espírito, o que interessa é sempre o aprendizado, que é isso que o liberta das questões da ignorância. E para, então, que isto possa ser feito da melhor forma possível, o melhor instrumento para que o espírito se liberte de si próprio, o melhor instrumento para que o espírito saia lentamente dos padrões da ignorância, o melhor instrumento para que o espírito venha a evoluir, se desenvolver, é o corpo físico. Então, o corpo físico orgânico foi proporcionado ao espírito como sendo o instrumento que permite com que o espírito recolha do meio as impressões necessárias para que ele, ao mesmo tempo, em aprendendo, possa ir desconstruindo determinados padrões que ergueu para si, que constituiu para si, apresentando então questões causais que inevitavelmente, em razão da lei de ação e reação, num determinado instante da vida, seja em que encarnação for, apresentará o efeito proporcional. Então,
ao longo das etapas com as quais o espírito esteve envolvido, ao longo das inúmeras reencarnações pelas quais passou, ao longo da multiplicidade dos corpos físicos com os quais esteve envolvido. Há necessidade, então, de que interpretemos que, como o processo é evolutivo, partindo de um processo onde a ignorância imperava, há de se interpretar, então, que ao longo do tempo, ao longo da trajetória, as opções e as decisões tomadas pelo espírito nem sempre foram as melhores possíveis. E, naturalmente, dentro destas questões, onde a ignorância imperou, gerando, então, opções e decisões que acabaram proporcionando ao espírito a necessidade de refazimento, a reencarnação, então, ela se apresenta como sendo o instrumento extremamente importante que permite, então, com que este espírito possa naturalmente envolver-se em processos renovadores. Se as causas inevitavelmente proporcionarão efeitos num determinado instante, então é importante que estruturalmente venhamos a interpretar todo o processo de auxílio e de ajuda proporcionado por Jesus, que sempre se apresentou como sendo o instrumento libertador. E Jesus é o instrumento libertador porque proporciona as informações necessárias para que seja possível o envolvimento natural com este processo renovador, com este processo reparador. Então, é de fundamental importância que compreendamos que quando Jesus aborda a respeito do reino de Deus, Jesus está falando então não de uma localidade física. Jesus não está falando de um local material, de um local tátil. Jesus está falando sobre algo existente em nós, espíritos, que necessita ser desenvolvido. É como que, alegoricamente, pudéssemos interpretar que desde o momento em que fomos criados simples e ignorantes, nos foi então proporcionado um programa. E esse programa, então, chamado Reino de Deus, é condizente a dois aspectos, um chamado bondade, outro chamado beleza. Só é possível, ou só será possível, interpretarmos melhor o belo se formos bons no coração. Então, o processo reencarnatório vai nos proporcionando a possibilidade de irmos nos envolvendo num processo constante, autocorretivo. É como se estivéssemos envolvidos por processo de abrasão. Se você quiser limpar uma barra de ferro que esteja carregada de crosta de ferrugem, com a esponja que você utiliza para lavar a louça na sua casa, com a esponja que se encontra na pia da cozinha da sua casa, você não remove essas crostas. Com a lixa de madeira, não é possível remover as crostas na barra de ferro. Você precisa então de uma lixa mais grossa. Você precisa de uma lixa de ferro que, em passando dentro de uma questão abrasiva, então vai retirando. Então o que vai acontecendo? Você esfrega, você lixa e naturalmente essa lixa mais grossa vai retirando as crostas de ferrugem que se mostram mais grossas na barra de ferro. O que o processo reencarnatório nos proporciona é a possibilidade de desenvolvermos o reino de Deus em nós, pelo fato de nos encontrarmos envolvidos com outros seres, constituído também de um espírito, mas onde cada espírito encontra-se envolvido num processo de experiência diferente.
Então, as diferenças existentes nas questões da experiência individual é que vai fazendo, então, com que eu aprenda com você por aquilo que você já possui e ainda me falte. E aquilo que falta em você, você vai aprendendo comigo por eu já possuir. Então, o processo das relações vai gerando um processo abrasivo. O processo das relações vai proporcionando, então, a nós a possibilidade de irmos removendo as manchas, as crostas antigas com as quais viemos a desenvolver. Então, estas relações, elas nos têm proporcionado a possibilidade de aprendermos com o outro. Por isso que o outro, o chamado semelhante por Jesus, o chamado irmão por Jesus, é fundamental nas nossas vidas, porque encontramos-nos envolvidos no corpo orgânico apenas para aprender. E o outro nos tem sido, então, este instrumento de aprendizado, já que carregamos inúmeras informações no inconsciente e que não foram ainda acertadas. Então, o processo das opções e decisões equivocadas que tomamos em determinadas encarnações acabaram nos proporcionando, então, uma dualidade na emoção. Porque se fomos criados simples e ignorantes, voltados para a bondade e a beleza, então, a partir de um determinado instante em que desprovidos do corpo orgânico, porque o corpo orgânico, ele funciona como sendo um limitador para cada um de nós. O corpo físico, ele bloqueia a base da memória e as imagens referentes a tudo aquilo que tenhamos sido, locais que estivemos, coisas que tenhamos feito. Então, a encarnação presente, ela bloqueia isso para que não seja possível nos desequilibrarmos hoje com determinadas memórias e imagens equivocadas, constrangedoras, com as quais já estivemos envolvidos antes. Então, conscientemente, nós funcionamos apenas em razão daquilo que se encontra estabelecido a partir do momento em que reencarnamos. Mas, no inconsciente profundo de cada um de nós, as memórias e as imagens condizentes a tudo aquilo que já tenhamos feito encontra-se carregada de registros. Então, aquilo que nós interpretamos como sendo o que de errado, de equivocado que tenhamos feito, gerador de arrependimento tardio e de uma vontade incomensurável de arrumar tal fato, porque os vapores tóxicos condizentes àquilo que se deu ainda habitam em nós. É como que se pudéssemos, de alguma maneira, nos envolvermos com uma opção equivocada neste instante. Suponhamos que tenhamos optado por comprarmos títulos e diplomas artificiais. E com estes títulos e diplomas artificiais que adquirimos, então fomos para o mercado, fomos em busca de oportunidades profissionais, apresentando-os. E suponhamos que quem os recebeu, numa determinada empresa, não tenha checado as informações e tenha ficado apenas com aquilo que os títulos e os diplomas apresentavam. Então, é importante que interpretemos o seguinte: desde o momento em que a opção foi feita pelos documentos artificiais, você perdeu a paz. E perdeu a paz por quê? Porque em todos os instantes o medo e o temor passaram a te acompanhar. E passaram a te acompanhar porque você sabia que estava realizando de maneira errada. O tempo foi passando e, como você sempre preocupado com a possibilidade de que alguém viesse a descobrir isso num determinado instante, você nunca mais conseguiu respirar direito. Já faz anos que isso aconteceu, ninguém ainda descobriu e você continua atormentado internamente em razão da opção que fez. Então você se arrepende, o arrependimento tardio chega e você gostaria muito, absurdamente, de pedir desculpas pelo que fez, contar a verdade sobre o que se deu, para que pudesse ficar em paz.
Um dia descobrem o que aconteceu, você é demitido da empresa, espalham para o mercado o que você fez e você não consegue mais se recolocar e naturalmente o arrependimento bate mais forte ainda. Por parte do espírito que se envolveu com determinados posicionamentos, com determinadas maneiras de pensar, com determinadas manifestações, que acabou proporcionando imenso constrangimento a terceiros, acabou fazendo com que uma lágrima viesse a escorrer pelo canto dos olhos de alguém. Separou famílias, proporcionou mal-estar a tantos. Desprovido então do corpo físico, que era o limitador, e abrangendo um espaço maior dentro da memória, então a relação arrependimento tardio com o reino de Deus presente em você, gera então um processo comparativo que te proporciona problemáticas emocionais. O mesmo mal-estar tido pela opção da compra dos diplomas é o mesmo mal-estar que você sente em razão deste arrependimento tardio. E isto então acaba fazendo com que você busque solucionar da melhor forma possível, o mais rápido possível, este vapor tóxico que ainda se encontra dentro de você. E a melhor saída que você vê e que você encontra para eliminar este vapor é reencarnar. É estar novamente no corpo. E na solicitação que você faz de joelhos para encontrar-se novamente no corpo, para começar a reparar aquilo que te tem proporcionado até então extremo mal-estar interno, extremo mal-estar emocional, você acaba solicitando, inclusive, para reencarnar no grupo daquele a quem você ofendeu, no grupo daquele a quem você fez sofrer. Então, no momento presente, nós nos esquecemos de determinadas situações com as quais estivemos envolvidos. No momento presente, nós nos esquecemos de que encontramos-nos envolvidos no corpo em razão de uma imensa concessão, em razão de uma imensa oportunidade que nos foi concedida para que fosse possível, então, respirarmos melhor. No momento, encarnados, envolvidos no corpo, então sobram reclamações referentes a tudo. Você reclama daquele que se encontra dentro do teu ambiente e que você diz que nutre antipatia por ele. Você reclama de que no teu ambiente de trabalho existe alguém que é tirano, existe alguém que é um déspota na forma do teu chefe. Você reclama entre os amigos, no seu grupo social, sobre aquele que quem sempre quer se colocar à frente de todos, é aquele que conhece mais, é aquele que sempre quer se apresentar primeiro. Sobram reclamações de todo porte e de todo tipo. Mas nos esquecemos de que não há a mínima possibilidade de nos encontrarmos envolvidos com alguém sem que este alguém seja necessário para o nosso aprendizado. Lembremos-nos, amigos, encontramos-nos no corpo físico, encontramos-nos reencarnados única e exclusivamente para aprender, porque o conhecimento liberta. A única coisa que nos desvincula das questões antigas da ignorância, que por algum motivo ainda insistem em se apresentar neste instante, é o aprendizado. Só o conhecimento nos liberta. Então, encontrarmos-nos reencarnados, envolvidos com outros que se encontram nas mesmas condições, é processo recíproco de aprendizado. Então, por isso que Jesus diz: ninguém verá o reino de Deus senão nascer de novo. O reino de Deus apresentado por Jesus é toda esta interpretação daquilo que se encontra existente em nós, na forma de um instrumento que nos proporcionará a longo prazo
o entendimento de nos tornarmos co-criadores de Deus. Cada um de nós foi constituído, cada um de nós foi criado para colaborar com o processo da criação. Mas para que isto venha a se dar, há a necessidade então de desenvolver o programa alegórico que nos foi concedido, que é o reino de Deus em nós. Então, por isso que Jesus, em todos os instantes, nos tem proporcionado ajuda, nos tem proporcionado o auxílio constante, para que seja possível desenvolvermos o sentir, para que seja possível desenvolvermos uma maior capacidade de entendimento, de compreensão daquilo que nós mesmos somos, para que seja possível interpretar melhor aquele a quem Jesus chama de irmão, aquele a quem Jesus chama de semelhante. Encontrarmos-nos envolvidos no corpo neste instante, meus amigos, é motivo de agradecimento por várias vezes no decorrer do dia. O corpo nos tem proporcionado a possibilidade de nos apresentarmos melhores hoje do que nos apresentamos antes. Encontrarmos-nos envolvidos no corpo neste instante, em razão de tudo aquilo que os outros têm apresentado, faz com que seja possível mudarmos a maneira de pensar, a maneira de conceber, a maneira de proceder. Então, é por isso que Jesus, em todos os instantes, nos tem apresentado a informação libertadora, de modo a dizer em todos os momentos: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém irá ao Pai senão por mim. Nos encontraremos no próximo programa para darmos continuidade à discussão deste capítulo, e fica aqui o nosso agradecimento pelo fato de termos podido estar juntos durante esse programa. Obrigado a todos, um grande abraço a todos vocês internautas. Até o próximo programa.